Oi, gente, sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 da disciplina de pesquisa 2 do agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre título e introdução, que são os primeiros elementos da nossa estrutura básica do TCC. O título do trabalho, todo mundo sabe o que é, mas o que a gente precisa conversar sobre ele é que um bom título de TCC ele tem que ter algumas características. Ele precisa principalmente conversar com a sua pergunta-problema e com o seu objetivo, com os objetivos do seu trabalho. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês anotassem essas duas expressões que estão sublinhadas, porque é sobre esses pontos que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e eles são pontos muito importantes para depois a gente conversar, para que depois vocês coloquem no papel o título de vocês. Olha só. O título, de forma geral, precisa ser algo provocativo, precisa ser interessante. Quando ele é lido por uma pessoa, ele tem que transmitir aquela abertura, aquele convite à leitura do trabalho. Então, esse é nosso principal objetivo no título. E, principalmente, ele tem que estar alinhado ao problema do trabalho e ao objetivo que a gente propõe a realizar. Também, o título não pode ser muito longo, porque títulos longos confundem a cabeça do leitor. Ai, desculpa. Mas tem alguns casos em que realmente não tem como. Eu vou fazer um estudo laboratorial, vou testar uma tecnologia e no meu título tem que ter qual é a tecnologia, qual que é o produto que eu usei. Tudo bem, mas sempre que possível, vamos deixar ele curto. Aí, no caso de vocês especificamente, é bom o título ser curto para ele caber na lateral do CD que vocês vão ter que entregar. Porque título muito longo não vai caber, a gente está passando por essa história com as meninas que estão entregando. Mas esse não é o principal ponto, né, gente? O ponto é que se o título é muito longo, acaba desinteressando um pouco. Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu vi com o professor André, achei muito interessante e trouxe para vocês verem. Primeiro, a gente vai ver um exemplo incorreto. Um exemplo de um título que não conversa com o problema do trabalho e com o objetivo do trabalho. Por exemplo, esse daqui, ó. A eficiência da mecanização no agronegócio. Então, a gente imagina, poxa, vai falar sobre o quanto que produz mais trabalhando com mecanização na lavoura ou não. Mas daí, quando você começa a ler, você identifica que a questão problema trazida pelo autor é que os usos ao serem irrigados constantemente melhoram a produtividade das culturas diferentes? Uai, não era sobre mecanização, agora está falando sobre irrigação constante? Então tem alguma coisa errada aqui. E, lendo o objetivo, você percebe que o autor propõe ainda uma terceira coisa: verificar se o agronegócio pode ser eficiente com ferramentas de gestão. Então, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Como orientadores, até foi o comentário que o André fez, a gente sabe que um trabalho desse a pessoa vai se embananar e não vai conseguir terminar, porque são 3 trabalhos diferentes, né? Então, é muito importante o trabalho falar a mesma língua, desde o título até a conclusão. Então, você tem um propósito ali, você tem um objetivo, né? Você tem uma questão, problema a ser respondida, e o seu título reflete isso. Vamos ver um exemplo correto agora? Temos esse trabalho aqui, inclusive talvez familiar para algumas pessoas. Gestão da qualidade aplicada ao agronegócio. Então, a gente imagina que vamos ver no trabalho ferramentas de qualidade. A questão problema desse autor foi: as ferramentas administrativas utilizadas na gestão da qualidade podem beneficiar o gerenciamento do agronegócio? Então, opa, é isso mesmo, né? O título fala sobre gestão da qualidade e a questão problema a ser respondida é justamente: será que elas beneficiam o gerenciamento do agronegócio ou será que não? Né? E, tendo esse problema,
como norte, o objetivo do trabalho foi comparar empresas do agronegócio que utilizam e não utilizam ferramentas de gestão da qualidade. Então, a partir desse exemplo bem básico, a gente consegue visualizar o quanto é importante o alinhamento entre o problema e o objetivo. Beleza? E vocês vão ver, gente, ao longo da disciplina, que o ponto central de você fazer um TCC limpinho, bonitinho, é você alinhar tudo. O objetivo que você propõe tem que ser possível de se alcançar com a metodologia que você quer usar. E os seus resultados têm que estar de acordo com o seu problema inicial, né? Aquela questão que norteia o seu trabalho. Se o seu resultado não responde à questão, alguma coisa se perdeu pelo caminho, né? Então é isso. Opa, gente chegando. Beleza? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Não? Então, o título está ticado do nosso conteúdo de hoje e vamos falar um pouquinho da introdução na forma de um guia passo a passo. Gente, tem um canal do YouTube que chama TCC Sem Drama. Super recomendo para todos. Inclusive, eu vivo assistindo para ver como explicar as coisas mais fácil. Então, é muito legal, tá? TCC Sem Drama. Inclusive, essa ideia guia passo a passo foi dele. Então, a introdução, que no trabalho de vocês, que tem todo aquele modelo lindo, vai ter o sumário, vai ter o resumo, o abstract, aí vai iniciar o trabalho mesmo com a introdução. Então, a introdução, primeira coisa, ela é o cartão de visitas do seu trabalho. A introdução serve para a gente mostrar ao leitor qual é o tema e para que a gente fez esse trabalho, por que esse trabalho é importante, o que ele traz de contribuição para a comunidade científica desse tema. A introdução que a gente tem esse espaço. E as pessoas, quando leem a introdução, elas querem ler exatamente isso. E é por isso que a gente faz assim, ó. Primeiro a gente fala qual que é o tema e depois a gente fala qual que é o assunto. Quer ver um exemplo aqui? A Mari, por exemplo, o trabalho dela é gestão estratégica. Ela vai iniciar a introdução falando o que é a gestão estratégica. A gestão estratégica é uma área importante de estudos que identifica potencialidades e fragilidades do posicionamento competitivo das empresas. Tá gravado, mas depois você pega e digita aí. Aí, depois desse primeiro parágrafo, ela vai afunilar para o assunto que ela vai tratar. Porque ela não vai falar de todas as ferramentas do universo que existem na gestão estratégica. Ela vai falar sobre duas ferramentas. A ferramenta das 5 forças de Porter. Então, ela pode começar o segundo parágrafo assim. Entre tantas ferramentas existentes, duas delas muito utilizadas são essa e essa, que tem contribuído muito para as empresas da área, lilili, no agronegócio especificamente. Então, ela recortou que ela vai falar da gestão estratégica com essas ferramentas e no agronegócio. Ela podia falar no setor automobilístico, no setor moveleiro, na indústria química, mas não, ela vai falar no agronegócio. Então, isso tem que ficar claro na introdução. E o terceiro ponto a destacar é que, de uma forma introdutória, nós vamos citar o que mais tem sido falado sobre o tema e o que falta falar. Gente, quer publicar seu TCC? Faz essa parte bem feita. Mostra ao leitor o que ainda não foi feito, o que ainda falta. Então, quando você tem lá na sua pesquisa do referencial teórico, né, sua pesquisa da revisão da literatura, você vai ver milhares de trabalhos. Ah, esse parece com o meu, esse parece com o meu, esse parece com o meu. Em resumo, qual foi o que todo mundo estudou? Ah, a maioria dos trabalhos estudam isso. A maioria dos trabalhos estudam, por exemplo, como a gestão estratégica pode impactar nos resultados da empresa. Show de bola. E o que falta estudar? Falta ainda trabalhos que explorem as particularidades
das empresas de corretagem de grãos. Aí você vai mostrar ao seu leitor que esse é um trabalho que traz uma novidade, que atende uma lacuna, que responde uma lacuna. Então, isso é muito importante, certo? Olha, gente, esses são os 3 principais comentários que eu tenho sobre a introdução, porque realmente a gente não pode complicar muito, né? A intenção é simplificar. Mas a partir de agora, vocês lerem qualquer trabalho, vocês verão que esses trabalhos eles têm todos os mesmos formatinhos. Alguns incorporam mais informações, outros menos, mas é sempre nessa estrutura. E é por isso que eu trouxe aqui, ó, composição básica de uma boa introdução. Em 5 parágrafos. 5 parágrafos, não mais que isso. Claro que se você quiser aumentar um pouco, não tem problema, mas em 5 parágrafos você mata a sua introdução. Mais fácil que escrever carta para o namorado quando briga. Então, no primeiro parágrafo, vocês têm o objetivo de apresentar o tema. A Ana Paula, que fala de gestão de qualidade, vai falar: a gestão de qualidade é isso, 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 isso. E assim por diante. No segundo parágrafo, vai delimitar o assunto. Então, qual é o contexto? No caso de vocês, o agronegócio. Vocês podem, se é uma área do agronegócio muito específica, quer ver só? A criação de aves. Dá para vocês afunilarem já na introdução que vocês estão falando do contexto da criação de aves, porque é bem específico. A criação de produção de mudas para reflorestamento. É um contexto muito específico, é um setor de atuação econômica de uma empresa que ela tem uma série de clientes totalmente diferente das outras empresas do agronegócio. Então, vale a pena você explorar qual que é o contexto que você vai estudar aquele tema e delimitar o assunto. Se você vai falar de uma ferramenta específica, se você vai abordar uma teoria e verificar se essa teoria é real, assim vai. Você vai deletar aquele assunto que você está estudando especificamente, né? Igual eu falei aqui do exemplo da Mari, né? Ela vai estudar duas ferramentas específicas, então compensa para ela falar sobre isso na introdução. No terceiro parágrafo, que para mim é muito importante mesmo, de verdade, e que muitas vezes a gente passa batido por isso, é explicar por que o trabalho é importante. E aí, nessa explicação, eu vejo duas principais formas, duas principais óticas. Alguns trabalhos, os melhores, trazem as duas óticas. Alguns trabalhos trazem uma delas. Eu vou comentar sobre as duas. A primeira é a justificativa da importância do tema. Então, aí, é aquela escrita que fala assim: a gestão da qualidade é muito importante, porque ela pode eliminar desperdícios dentro da linha produtiva de uma empresa. E é por isso que é muito importante falar sobre o resultado que as empresas estão tendo nesse sentido. Então, você está provando que o seu trabalho ele tem importância porque o tema é importante. Quando a gente fala justificativa da relevância do trabalho, é explicar exatamente o que eu tinha comentado no slide anterior. Qual é a lacuna que a gente vai responder? Em vista do escasso número de trabalhos sobre esse específico assunto, nesse específico contexto, esse trabalho torna-se relevante. Essas palavras têm que aparecer no seu terceiro parágrafo. Justifica-se esse trabalho por conta disso, disso, disso. Ou, esse trabalho é importante porque ele responde a uma lacuna dentro da literatura, ou porque ele explora particularidades que não foram ainda exploradas por outros trabalhos no Mato Grosso do Sul. E assim você vai justificar por que o seu trabalho é importante. O que às vezes eu tinha dificuldade, quando eu fui fazer meu TCC na graduação, meu professor pediu para eu explicar por que era importante, eu respondi assim: ah, professor, esse tema é importante porque eu me identifico muito com o meu tema.
Eu me identifico muito com esse tema, é por isso que é importante. E é importante. Eu não sabia dizer aonde que estava a importância. É importante para mim. E aí é o que eu chamo a atenção de vocês. Justificar a importância não é dizer por que que é importante para vocês. É dizer por que é importante ao seu leitor ler isso. Então, tem muita gente que, para justificar a importância, no terceiro parágrafo, traz dados econômicos. A criação de aves movimenta anualmente 1 bilhão de reais. E é visível o crescimento do mercado externo para os frangos brasileiros. Por isso é tão importante estudar a gestão estratégica dentro da criação de aves. Percebe como fica impactante, como chama a atenção do seu leitor? E é isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês, tá bom? O mercado hortifruti de Ponta Porã abastece mais de 1 tonelada de hortifruti mensalmente. Porém, desse total, nada é comprado dos produtores de Ponta Porã. Então, se torna visível a necessidade de estudar por que essa compra não tem sido feita dos produtores locais. Percebe como chama atenção? E aí, gente, é que linka no quarto parágrafo, que às vezes pode vir junto. Se a sua justificativa tiver 2 parágrafos, um falando sobre o tema e outro falando sobre essa lacuna, esse quarto parágrafo pode vir junto. Vai depender de vocês. Mas o importante é que tem que ter um momento em que você vai dizer ao leitor, então, assim, ó, vai dizer com essas palavras. Com base no cenário apresentado, ou com base no que foi descrito, a questão problema que norteia esse trabalho, ou que esse trabalho se dispõe a responder é: quais são as é, quais são os aspectos positivos e negativos do posicionamento competitivo da empresa X? Ou qual é a as vantagens percebidas pelos gestores no uso das ferramentas de qualidade. É em tom de pergunta mesmo, pergunta, problema. E lá na conclusão, você vai responder. Através dos resultados, foi possível responder que as vantagens percebidas são essa e essa. E acabou o TCC. Só isso. Entende? Pode ser bem pequenininho. Pode ser um parágrafo, mas tem que estar respondendo a sua questão problema. E aí, depois que a gente apresenta a questão problema, a gente coloca assim: dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é avaliar os benefícios do uso das ferramentas da qualidade dentro de uma empresa de armazenamento de grãos, por exemplo. Tá bom? Esses são os 5 parágrafos que vocês precisam ter, aquele must have que a gente tem, a bota que todo mundo não pode faltar no nosso armário, né? O tênis que não pode faltar no armário. Esse é o must have que a sua introdução não pode ficar sem. Tem que ter todas essas informações no mínimo. Aí tem gente que põe um pouco mais, uma contextualização, principalmente nessa importância do tema, fala sobre dados econômicos, legislação, principais problemas que têm acontecido no mundo, principalmente quem vai para a área da sustentabilidade ou da área da inovação tecnológica, retrata que o mundo tem mudado muito, as coisas são muito dinâmicas, mas isso daí vai da opinião de vocês. O importante é ter esses 5 parágrafos. Certo, gente? Vocês, com essa explicação, se sentem confortáveis de fazer uma tentativa de escrita para gente, para a semana que vem? Menos a Ana Paula, que já escreveu. E ela... Ah, pois é, Ana Paula. Para quem está escutando e não viu a mensagem, ela perguntou assim: aquele momento em que eu me pergunto se coloquei tudo isso na introdução, kkk. E é isso mesmo. Às vezes, alguma coisa a gente valoriza mais, outras coisas a gente valoriza menos. O importante é que o seu leitor ele consiga perspassar por esses momentinhos, né? Ele consiga entender o tema, o assunto, o porquê é importante e qual que é a questão, problema e objetivo. Eu vou ser bem sincera com vocês, muitos autores, eles
colocam a questão problema de uma forma subjetiva, eles não escrevem a questão problema no trabalho. Outros escrevem o objetivo antes da justificativa, mas para fins didáticos, vocês não ficarem loucos e para atender às exigências da disciplina, vamos manter essa ordem, tá bom? Que é mais fácil também das primeiras vezes a gente entender. Vamos ver se tem mais alguma coisa. De conteúdo é só isso, agora vamos para a conversa. Já deixo aqui gravado no vídeo que tem uma tarefa sobre isso que já está disponível no Moodle, tá bom? Muito obrigada.